122. De fato, que nós possamos ser festas e acertemos sempre o nosso alvo, de estarmos satisfeitos, alegres no Senhor, desde agora e para toda a eternidade. Salmo de número 122. Antes de nós fazermos a leitura, eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. Queridos, qual é o lugar que te faria saltar de alegria, ficar com o coração pulsando, alegre, regozijante, se você fosse convidado a ir? Teve muitos irmãos que viajaram recentemente, a lugares belos, lugares bonitos. Pense novamente na possibilidade de você visitá-los. Seria de fato satisfatório e certamente causaria alegria ao coração dos irmãos. Mas pensem juntamente comigo, qual seria o lugar que, se você convidado a ir, te faria saltar de alegria, te deixaria bastante ali com vontade, de logo estar naquele lugar. Lá em casa, e eu creio que todos os irmãos aí que têm filhos pequenos, quando a gente fala que a gente vai sair, principalmente o menino lá de 9 anos, ele começa a perguntar: que horas a gente vai? A gente vai demorar? A gente vai ficar muito tempo lá? Ele fica perguntando: que horas a gente vai? Que horas a gente vai? A gente tem que... Calma, menino. Tem que dizer para, senão não para de perguntar e não para também aquela ansiedade de estar. O que eu quero trazer, irmãos, ao nosso pensamento com essa questão? É de fato aquilo que o Salmo de número 122 vai nos falar. Que quando nós somos convidados para estar na casa do Senhor, o salmista nos ensina que a reação dele ao receber esse convite foi um coração alegre, um coração que transbordou de alegria. Por isso, vamos ler o Salmo de número 122, Cântico de Romagem, o primeiro cântico de Davi, incluído nos 15 salmos de romagem, que são incluídos no Saltério. Diz assim: crianças de 3 a 7 anos, ou só até 7 anos, Obrigado, Gérard, muito lembrado. Eu já ia começar. Só mais alguém? Vamos orar pelas nossas crianças? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvamos ao Senhor pelos nossos pequeninos agora. Deus, que o Senhor possa também estar filtrando o coração deles, ó Pai, a tua palavra, cravando, guardando nos seus corações, Senhor, para que isso seja extremamente valioso, Pai, para agora, para o seu crescimento e para o seu futuro, Senhor. Seja com toda a sua esposa, Pai, para que eles possam ali estar instruindo as crianças de acordo com a tua palavra, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos voltar então ao Salmo de número 122, verso 1 ao verso 9. Diz assim: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Vamos orar mais uma vez?
Nosso Pai, diante da Tua Palavra, Senhor, nós rogamos a ação do Teu Santo Espírito, ó Pai, para que nos esclareça a mensagem que vem dela para os nossos corações. E rogamos também, Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja moldando os nossos corações com esse ensinamento para o louvor e glória do Teu Santo Nome, Pai, a fim de que nós sejamos cada vez mais edificados, segundo a Tua vontade, segundo a Tua palavra, e nela possamos estar firmes e alicerçados. É o que nós te pedimos, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Então, queridos, eu já tive a oportunidade de falar com os irmãos do Salmo 120 e 121, os cânticos de romagem, que vai do 120 ao 134. E lembremos, irmãos, que esses cânticos de romagem eram cantados pelos peregrinos judeus, né? Muitos peregrinos que iam até Jerusalém em uma das 3 festas anuais, que era a Páscoa, a Pentecostes e Tabernáculos. Então, em uma dessas 3 festas no ano, os peregrinos iam até Jerusalém para estarem junto com todo o povo de Deus na presença do nosso Senhor. Então, eles iam até Jerusalém, celebravam principalmente os atos salvadores do nosso Deus ali. Lembremos que na oportunidade que eu tive de falar aqui com os irmãos, a gente tratou de como era o caminho, e como era difícil o caminho e a jornada deles, dos seus lugares, das suas casas até Jerusalém. Eles passavam por bastante dificuldades e ainda assim a vontade e o desejo deles era estar em Jerusalém, no templo do Senhor, sacrificando, servindo, louvando ao Senhor nosso Deus. Então, uma das finalidades deles era de celebrar os atos salvadores do nosso Deus e também de expressar toda a gratidão que eles tinham pela bondade do Senhor para com as suas vidas. Eles sabiam plenamente que tudo que eles eram, que tudo que eles tinham dependia e vinha total e completamente do Senhor. E por isso, então, eles sempre procuravam expressar no templo do Senhor, junto com todo o povo de Deus, essa gratidão. Então, com esse desejo de celebrar e expressar gratidão ao Senhor nosso Deus, eles pratejavam de alegria quando eles receberam esse convite para estarem lá em Jerusalém em uma dessas 3 oportunidades anuais. E eles diziam como é bom estar na presença do Senhor. O primeiro ciclo de versículos, que vai do verso 1 ao 6, é justamente essa expressão de alegria incontida que o salmista e todos os peregrinos naquele tempo sentiam ao serem convidados para estarem na casa do Senhor. O salmo, então, deve ser tomado por nós, irmãos, como um cântico de alegria em Deus, uma expressão de deleite, de regozijo, de satisfação ao sermos convidados para estarmos diante do nosso Senhor. Não sei se os irmãos já estão fazendo uma certa relação desse convite a Jerusalém ao convite que nós recebemos de nós mesmos, né? Ou a cobrança que nós recebemos de nós mesmos para estarmos dominicalmente na casa do Senhor. E quando eu falo casa, eu falo junto à igreja do Senhor, a igreja que nós fazemos parte. Mas isso nós trataremos um pouco mais adiante. E o Salmo 122 também, ele destaca a importância de Sião, de Jerusalém, para a unidade do povo. O Salmo 122 evidencia que Jerusalém é um ponto importante e crucial para que o povo de Deus se sinta unido, se sinta um, de fato se reconheça como o povo de Deus. E, queridos, tem uma palavra muito interessante que nós devemos tratar aqui, que é justamente sobre Jerusalém. Tá bom? E Jerusalém aqui é tido, do verso 1 ao 5, como o único lugar
exclusivo para a adoração do nosso Deus. O Salmo 122 nos faz um convite para estarmos em um determinado lugar. E esse lugar é chamado Jerusalém. Todos aqueles que querem estar diante da presença de Deus, adorando ao Senhor, na sua santa presença, esses devem estar em Jerusalém, em nenhum outro lugar. Eles são convidados a irem de todos os lugares que eles estão, sejam os mais distantes, mas se atenderem a este convite, se quiserem adorar ao Senhor, estarem diante da presença do Senhor, esse lugar exclusivo de adoração é Jerusalém. E por que o salmista nos convida o povo daquele tempo, a estarem exclusivamente em um único lugar? Por que o salmista não deixa a liberdade das famílias, das tribos adorarem ao Senhor nas suas terras, nas suas casas? Porque aqui o Senhor Deus ele queria fazer uma diferenciação, ou mostrar essa diferença entre ele, a adoração a ele, e a adoração que existia aos outros deuses. Em todos os lugares daquele tempo, que se fosse num vale, se fosse num monte ou numa montanha, em alguns desses lugares estaria estabelecido, sido levantado um altar a algum desses deuses, seja a Astarote, seja a Baal, a qualquer um dos deuses daquele tempo. E em diferença a isso, o Senhor pede com que ele deva ser adorado em um único lugar. Não como os outros deuses que são adorados em todos os outros ou em qualquer outro lugar. Mas a presença do Senhor, ela é exclusivamente encontrada em um determinado lugar, e esse determinado lugar se chama Jerusalém. E a finalidade, o propósito disso é justamente diferenciar a adoração do nosso Deus à adoração dos outros deuses naquele tempo. E como eu já falei, Jerusalém era um lugar exclusivo porque ali estava o tabernáculo de Deus. No tempo de Davi, o tabernáculo, o lugar da presença do Senhor, Deus manifesta ali diante da arca da aliança. Era ali que a presença do Senhor vinha e enchia aquele lugar, e aquele ato era justamente a expressão da presença de Deus real ali, em Jerusalém, no tabernáculo, na arca da aliança de Deus com o seu povo. E Jerusalém também, ela é mostrada aqui para nós como o lugar dos tronos de justiça, que faz justamente referência à descendência de Davi. Quando fala a respeito dos tronos de justiça, ele vai falar logo depois dessa frase, no versículo 5, a respeito dos tronos da casa de Davi, fazendo também uma referência à descendência de Davi, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E essa expressão também, tronos de justiça, quer nos mostrar de que ali nos é mostrado, ali nos é revelada a vontade de Deus para o seu povo, e ali também é expressa a vontade e o governo de Deus diante do seu povo, diante do seu povo escolhido. E devemos notar, irmãos, aqui para algumas partes bem interessantes, do verso 1 ao 5, quando no verso 1 ele usa a expressão a casa do Senhor, no verso 2 ele usa a expressão Jerusalém, e lá no verso 5 ele vai usar a expressão tronos de justiça, que depois ele enfatiza mais, falando a respeito dos tronos da casa de Davi. E depois, fazendo um movimento de retorno, ele usa a expressão novamente Jerusalém, lá no versículo 6, e no versículo 9 ele usa a expressão novamente, que ele usou lá no versículo 1, a casa do Senhor. Uma curiosidade bem interessante
que se mostra na estrutura desse salmo, que são justamente os dois primeiros pontos, tanto da ida como da volta, que são o ponto inicial e o ponto final, o verso 2 e o verso 9, casa do Senhor. Logo depois vem dois outros pontos, que é Jerusalém, né, que é o segundo ponto, e o Jerusalém também, o quinto ponto, antes da casa do Senhor, que é o ponto final. E algo como que se fosse o esteio dessas duas colunas, né, laterais, que são casa do Senhor e Jerusalém, casa do Senhor e Jerusalém, o que amarra então essas duas colunas é justamente essa expressão, tronos de justiça. É como se fosse uma viga que tivesse estabelecido entre essas duas colunas, casa do Senhor e Jerusalém, casa do Senhor e Jerusalém, sendo elas sustentadas por essa expressão maior, que é tronos de justiça. E a gente, obviamente, que faz e vai fazer um link direto com esse trono de justiça, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que sustenta os lugares de adoração ao Senhor nosso Deus, né? Versículo 2, quando o salmista diz assim: pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém, ele está falando diretamente com Jerusalém e está dizendo qual é o sentimento que ele tem ao de estar naquele lugar. Essa expressão parar, que inicia o versículo 2, é uma expressão que denota descanso, tranquilidade. Então, Jerusalém ali, nas suas entradas, haviam várias portas. Então, o salmista ele faz uma referência de qualquer uma das entradas que ele usasse, a partir do momento que os seus pés estivessem em Jerusalém, ele parava, ele descansava, ele sabia que a sua atenção agora era única e exclusivamente a adoração de Deus. Por isso que ele fala pessoalmente com Jerusalém, dizendo assim: pararam os nossos pés juntos às tuas portas, ó Jerusalém. A outra expressão bem interessante está no versículo 3, quando ele diz: Jerusalém que estás construída como cidade compacta, que é o propósito de que Jerusalém era onde haveria o agrupamento, o ajuntamento do povo de Deus vindo de todos os lugares. E o povo de Deus ali, ajuntado junto num só lugar, não tinha como eles fugirem um dos outros. A realidade, no momento que eles todos estivessem em Jerusalém, era de comunhão próxima, né? É como a igreja do Senhor. É como nós hoje aqui, nós moramos em diversos bairros diferentes e distantes aqui de Paraná. Mas quando nós estamos aqui, não tem como nós fugirmos os nossos olhares uns dos outros. Não tem, e não devemos nos desviar uns dos outros, não é? Da comunhão que nós devemos ter aqui. Jerusalém, ela era construída justamente compactamente, né? Ali reduzida para que comportasse o povo de Deus e para que também mostrasse que o propósito da reunião do povo de Deus era estarem juntos. O versículo 4 também tem uma expressão bem interessante, que é aqui: para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel. Então, esse convite que era feito a Israel para estarem em Jerusalém, adorando ao Senhor, era de fato conveniente. E essa conveniência aqui, essa expressão, mostra uma certa necessidade do povo de Deus estar reunido em Jerusalém. Havia uma necessidade de que todo o povo de Deus, né, fosse estar em Jerusalém em uma dessas 3 festas anuais. Convinha que eles estivessem presentes em uma dessas 3 festas, se não em todas, né? E o propósito de eles estarem lá, de fato, era para renderem graças
ao nome do Senhor, mostrarem e apresentarem ao Senhor um coração agradecido. E ele usa no final do versículo 4 aquilo que é objeto da aliança entre Deus e o seu povo, que é o nome do Senhor, para renderem graças ao nome do Senhor. Lembremos que todas as vezes que nós encontramos na palavra do nosso Deus, esse Senhor em caixa alta são aquelas 4 palavras que nós fazemos a leitura de Yahvé, que é o sinal da aliança do Senhor para com o seu povo. E ele finaliza então no ápice dessa alegria ao saber que eles estariam diante do trono da justiça do nosso Deus, de que ali todos os problemas seriam sanados, todas as questões encontrariam ali uma resolução. Todos os equívocos ali seriam, de fato, esclarecidos. Ele estava diante dos tronos da justiça do nosso Deus, e ali, de fato, isso comunicaria a verdade ao coração dele e de todos os peregrinos. Bom, irmãos, em tudo isso, o sentimento de Davi e dos peregrinos, então, era essa expressão alegre, esse desejo, essa vontade, esse anseio de estarem na casa do Senhor. Eles estavam alegres, eles estavam ansiosos, eles estavam regozijantes, porque eles sabiam que ali eles estariam louvando ao Senhor nosso Deus, junto com os louvores ministrados pelos levitas. Eles estariam ali fazendo sacrifício, serviço de sacrifício a Deus em perdão pelos seus pecados. Eles estariam também ali dizimando e ofertando ao Senhor. Eles estariam entregando tudo aquilo que eles haviam recolhido, guardado ao Senhor. Em determinada data do ano, eles estariam lá oferecendo, entregando diretamente à presença do nosso Senhor. E principalmente eles estavam num ambiente de união, um ambiente de comunhão com os seus familiares e os seus amigos. Muito bem, então o salmista recebeu um convite, ele então ponderou em tudo o que aconteceria lá e quais seriam todos esses motivos de alegria a estar ali em Jerusalém. E ali em Jerusalém, quando chega, ele começa a expressar o seu desejo, a sua vontade, o anseio do seu coração na presença do Senhor. É o que nos diz o versículo 6 e o versículo 8, quando ele diz, 6 a 8, orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. No versículo 7 ele vai repetir essas 2 expressões, dizendo, reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. O salmista, então, quando está diante da presença do Senhor, o seu desejo ali é de paz. E, obviamente, que ele está pedindo paz em um momento de necessidade de paz. Ninguém requer mais paz quando está vivenciando um momento de paz. Então, o momento que o salmista vivia ali eram tempos turbulentos. E por isso, então, ele recorria ao Senhor, pedindo com que o Senhor trouxesse paz a Jerusalém. E esse paz, obviamente, é ligado a tempos de pós-guerra e também a promessas de guerra que o povo de Israel passava naquele tempo. E Israel, com o coração muitas vezes preocupado com guerras que haviam acabado de passar e com guerras que poderiam vir a passar, o salmista roga e depois os peregrinos fazem esse mesmo pedido ao Senhor nosso Deus, pedindo paz ao povo de Deus onde quer que eles estejam. Onde quer que o povo do Senhor se encontre, paz deve reinar no coração e ante o povo de Deus. E com essa paz, então,
vem a prosperidade ao povo. Israel só poderia ser próspero, só poderia produzir e gozar, né, dessas produções se estivesse vivendo em momentos de paz. Então o salmista também sabe que para viver momentos prósperos, Israel primeiramente devia viver momentos de paz. Então, esse pedido do salmista, inicialmente, é para o povo de Deus, não ainda reunido em Jerusalém, mas o povo de Deus onde quer que eles estejam, nos lugares, nas suas terras, nas terras das tribos ainda. E todos os outros, né, que são de Deus, estivessem presentes em outros lugares. O pedido do salmista era para que eles vivessem em paz e prosperidade. Só que é interessante que no versículo 7, o salmista também faz esse pedido de paz e prosperidade agora para dentro dos muros de Jerusalém. Uma necessidade que o povo de Deus tinha de viver em paz e prosperidade não era apenas fora dos muros, mas também dentro dos muros de Jerusalém. Havia atritos e contendas do povo de Deus com outros povos, mas também havia atritos e contendas do povo de Deus com o próprio povo de Deus. E o salmista pede com que essa paz também reine dentro dos muros. E o que selaria essa paz, o que traria tranquilidade e resolução, de repente, essas guerras dentro do próprio povo de Deus, seria ali a reunião, o propósito uno de todos estarem ali louvando ao Senhor. Ali eles encontrariam e se veriam como obtendo e buscando o mesmo propósito, ansiando, saboreando da mesma alegria. E o pedido, então, do salmista é que Jerusalém também, o povo de Deus também goze dessa paz dentro do povo, né? Do povo com o próprio povo, e essa prosperidade pudesse ser a riqueza de Jerusalém. E no verso 8, nós vemos o salmista também usando uma expressão bem interessante, que é a expressão irmãos e amigos, quando ele diz: por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Então, para que a paz viesse aos irmãos e amigos do salmista, eles deviam estar diante da presença do Senhor, adorando ao Senhor nosso Deus em momentos de paz. O salmista pedia com que os seus irmãos e amigos pudessem gozar e viver de momentos pacíficos, para que eles pudessem anualmente estarem indo em direção a Jerusalém para adorarem ao Senhor. Esse pedido, irmãos, do salmista, quando ele pede pelos seus irmãos e amigos, nos mostra uma coisa bem interessante, que é que o nosso serviço na casa de Deus, ele não é egoísta, ele não é para nós mesmos. Quando nós nos dispomos a virmos a presença do Senhor, junto à igreja do Senhor, nós não estamos buscando a nossa própria edificação, mas nós também buscamos a edificação do outro. A gente não vem com a intenção de estar na presença do Senhor apenas para chegar às 6h30 em ponto, né? E quando for 8 horas em ponto, a gente sairmos do nosso banco, entrarmos no nosso carro em direção às nossas casas. Não. A edificação que eu recebo nesse lugar que nós recebemos da palavra de Deus, onde quer que a palavra de Deus seja ministrada, é para o meu coração, mas também para que eu compartilhe isso com o meu irmão. Logo, o serviço de reunião do povo de Deus, ele não é um serviço egoísta, ele não é um serviço onde nós tratamos das nossas próprias particularidades. É um serviço onde aquilo que é importante para mim é importante também para o meu irmão, e eu devo deixar evidente isso para com ele também. Eu devo compartilhar de determinada alegria que eu presenciei no culto, de determinado momento abençoador que eu passei no culto, para que aquilo, se não o alcançou, possa alcançá-lo também. E uma aplicação bem direta a nós, né, principalmente a irmãos que normalmente faltam à igreja, é justamente isso. Ao
ao aqui desfrutarmos da presença do nosso Senhor, nós pensarmos no que o nosso irmão que nesse momento está em casa perdeu. E como nós podemos compartilhar com ele isso que nós desfrutamos aqui, entrando em contato, perguntando: como está, irmão? Qual o motivo de não ter ido na igreja? É algo que eu possa ajudar? Compartilhamos na igreja de um momento muito doce, muito agradável, muito edificante. Logo então, o nosso serviço, o propósito de nós estarmos aqui, não é um propósito egoísta, não é um propósito de nos edificarmos a nós mesmos, sim a nós mesmos, mas também estendermos isso ao nosso irmão, ao nosso próximo, quer esteja presente ou não. E é isso que o salmista nos mostra quando ele está ali na presença do Senhor. Ele está rogando paz, mas não paz para si apenas, ele roga paz e prosperidade para os seus irmãos, seus amigos, para todos. E nós verificamos ele diferenciando essa classe entre irmãos e amigos, quando ele procura estender o seu desejo, aquilo que ele vive, para o maior número de pessoas possível que ele conheça. Sejam pessoas próximas como amigos, sejam pessoas mais próximas como irmãos também. E o versículo 9, para fecharmos, nos diz assim: por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Então, irmãos, nós vimos que do verso 1 ao verso 5, o salmista ali expressa os motivos que ele tem e os motivos da sua alegria em estar em Jerusalém, na casa do Senhor. O verso 6 ao verso 8 nos mostram quais são as atividades que ele exerce ali, estando em Jerusalém. E no verso 9 ele faz um pedido e firma um compromisso com a casa do nosso Deus. Principalmente o final do versículo, ele diz assim: buscarei o teu bem. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. O salmista ele estava afirmando um compromisso em manter a cidade. Davi era o rei. Jerusalém era o seu local de morada. Ele dava o sangue para que Jerusalém não fosse tomado em guerras, para que Jerusalém não viesse perder o equilíbrio, a sua paz, a sua estrutura. E ele diz aqui que ele buscará fazer o possível para manter o bem da casa do nosso Senhor. Ele firma ali um compromisso, é óbvio que um compromisso bélico daquele tempo, devido às guerras que eram travadas com os povos daquele tempo, mas também ele firma um compromisso de oração com a casa do Senhor, tanto é que ele ora pela paz e prosperidade, como nós vimos nos versículos anteriores. Ele também mantém a casa do Senhor, quando ele vem render graças ao Senhor nosso Deus e traz tudo aquilo que é necessário para que a casa do Senhor seja mantida. Ele também mantém a casa do Senhor com a sua presença e o seu serviço. Quando os peregrinos queriam dizimar e ofertar ao Senhor, eles não pegavam o seu vizinho e diziam: eu não vou poder ir, leva isso no meu lugar. Não, eles mesmos presencialmente iam lá e ofertavam ao Senhor, e ali também eles ofereciam o seu serviço diante da casa do Senhor. Então, esse versículo 9 nos mostra que o salmista, ele firma um compromisso de manter a casa do Senhor, buscar sempre o bem dela em oração, em mantimento, em presença e em serviço. Vamos lá, irmãos, partir para o final. O que esse Salmo 122 tem a ver comigo, tem a ver com você, tem a ver com a igreja do Senhor nos nossos dias? A vinda de Cristo, ela dissipou essas sombras descritas de templo. Essa necessidade que o povo tinha de ir diretamente a Jerusalém adorar ao Senhor. A casa de Deus, Jerusalém, o templo, o tabernáculo, essas coisas, todas elas apontavam única e exclusivamente para Cristo Jesus. No reino de Deus, nós podemos adorar ao Senhor
em todos os lugares, como é descrito na conversa do nosso Senhor Jesus Cristo com a samaritana, lá no capítulo 4 do Evangelho de João. E agora o reino de Deus estabelecido nos possibilita que nós adoremos em todo tempo, em todo lugar, como membros e também como corpo de Cristo reunido. A reunião da Igreja do Senhor, ela não está limitada a esse prédio, mas o Senhor Jesus Cristo nos ensinou que a igreja será reconhecida, ela estará e ele estará junto com a sua igreja quando estiverem 2 ou 3 reunidos. Então, o que expressa a presença do Senhor é a reunião, ainda que mínima, do povo de Deus. E como eu já disse, não está mais limitada a um único lugar. O reino de Deus estabelecido com a vitória do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a morte, determinou o reino de Deus na terra e agora nós podemos adorar a Deus em todos os lugares, como o povo de Deus estava também livre para adorar ao Senhor em todos os lugares de Jerusalém, mas agora Jerusalém foi estendida como o reino de Deus a todos os lugares e por isso nós temos essa liberdade. Posso adorar o Senhor Deus na minha casa, no meu trabalho, no meu caminho de casa ao trabalho, onde quer que eu esteja. Na verdade, eu devo e me convém adorar e render graças ao Senhor, como convinha a Israel que rendesse graças ao Senhor também. E por que nós podemos fazer isso? Porque nós estamos unidos com Ele, nós fomos ressuscitados com Ele, nós fomos mortos com Ele e futuramente seremos glorificados também com o nosso Senhor. Lembremos que o nosso Senhor Jesus Cristo disse que Ele destruiria o templo e em 3 dias o templo seria reedificado novamente. Ele estava falando do seu corpo, ele estava falando de si. E quando ele fala a respeito do seu corpo, ele fala da igreja do Senhor. Nós que somos corpo de Cristo. E Ele que é o nosso cabeça, Ele que é o nosso governante, o nosso governador. Aplicações, irmãos, mais diretas agora para as nossas vidas. Cristo é o templo de Deus. E nós somos o seu templo por extensão. Por isso, a adoração de Deus, ela deve ressoar no nosso coração. Nós devemos ser uma expressão de adoração. Principalmente na necessidade dominical, semanal, de eu me juntar ao povo de Deus, para que eu reafirme ou transpareça que eu sou o templo de Deus, junto com os meus irmãos. Ou como eu posso mostrar que sou parte da igreja e templo de Deus, junto com os meus irmãos, distantes deles, em outro objetivo, em outro propósito. Isso não é certo. Isso não encontra base bíblica. Deus habita no ajuntamento do seu povo. Convém, então, nós termos alegria nessa reunião. É necessário, irmãos, que, ao sermos convidados para estarmos junto à igreja do Senhor, nós possamos receber esse convite, como eu disse lá no início da pregação, ainda que seja um convite vindo por uma cobrança nossa de estarmos na igreja dominicalmente, mas de atendermos a essa cobrança, a esse convite com alegria. E é isso que o salmista nos ensina. Ao sabermos que estarmos expressando a presença do Senhor para esse mundo, juntamente com os nossos irmãos, isso deve ser motivo de alegria para mim. Isso deve regozijar no meu coração alegria. Deve fazer com que eu exclame: nossa, como isso é bom! Como é bom estar com meus irmãos, como é bom estar na presença do meu Deus, como é bom estar na igreja e fazer parte, inserido na igreja e no serviço da igreja do nosso Senhor. E nós devemos lembrar, irmãos, que nesse ajuntamento do povo de Deus, há a administração da justiça, como havia também naquele tempo. É aqui que nós encontramos resolução para os nossos problemas, saída para as nossas perdições.
luz para a nossa escuridão. É aqui que nós encontramos caminho quando nós não sabemos para onde ir, diretrizes quando nós não sabemos para onde caminhar. É justamente no ajuntamento do povo de Deus que há a ministração da sua justiça, da verdade do nosso Senhor e da vontade dele para o seu povo, como nós estamos ouvindo agora nesse momento. Aqui, diante do trono de Deus, nós estamos recebendo o convite de que na presença do Senhor nós devemos estar com alegria. Aqui nós somos abençoados, aqui nós somos edificados, aqui nós buscamos comunhão com o próximo, aqui eu não vivo só para mim mesmo, aqui eu vivo também para o outro, e aqui eu fortaleço e aprendo isso cada vez mais. E para finalizar, irmãos, a reunião do povo de Deus é a expressão da presença de Deus para o mundo. Se o povo de Deus estiver dissipado, distanciado um do outro, como o mundo irá perceber a igreja, que é justamente a manifestação da sua presença? A nossa realidade, irmãos, é que nós temos várias igrejas aí, né, igrejas evangélicas em todos os lugares, e as pessoas, elas passam e elas mostram, olha, mais uma igreja evangélica, mais uma igreja evangélica. Mas no fundo, essa expressão que eles usam, olha só, mais uma igreja evangélica, está ligando diretamente de que nós somos um povo que está reunido em propósito de adorarmos a um Deus. E ainda que muitas vezes esses apontamentos de igrejas evangélicas sejam caçoadas, zombarias, ainda assim as pessoas irão perceber a presença de Deus, sempre irão perceber a presença de Deus através do ajuntamento do seu povo, através da sua igreja reunida. Se um dia a primeira igreja não tiver um culto dominical aqui, e nesse momento estiver tudo escuro, portas fechadas, pessoas que passarem na rua certamente perceberão que aqui não está havendo nenhum trabalho. E também, quando pessoas passam nesse momento e veem que a igreja está aberta, que está havendo atividades aqui, eles estão percebendo que aqui tem um povo reunido com um determinado propósito. E que se alguém que estiver aqui, de repente encontrar essa pessoa, é capaz de convidá-la para vir à igreja. Então, irmãos, nós devemos dar tremendo valor, inestimável valor a esse momento. Estarmos na igreja do Senhor.